Hoje vamos falar um pouquinho então de Romanos 7. No Romanos 6, Paulo falou e nos explicou e trouxe à existência na nossa mente as duas forças que parecem habitar dentro de nós, que fica naquela constante intriga, briga, digamos assim, né, entre a nossa raiz pecaminosa e as coisas de Deus que nos acende. E muitas vezes quando a gente se depara, né, com essa realidade, vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento da auto-rejeição, aquele sentimento de que, puta, eu não sou boa o suficiente, ou então nada do que eu faço é bom, ou então de, pai, eu não sou boa para servir a Deus, ou então, não, eu não consigo fazer, eu não consigo me desenvolver para um plano ascendente melhor, eu sempre tento, mas eu sempre me vejo estagnada num limite. E todos esses pensamentos vêm à nossa mente e a gente muitas vezes nos encontra em desânimo, porque vem esses pensamentos e esse pensamento nos causa aquele sentimento de incapacidade, e a incapacidade nos desanima a tentar, nos desanima a continuar, a prosseguir rumo ao que Deus tem para nós. Então, em Romanos 7, Paulo vem e ele nos anima, porque pensa comigo, apóstolo Paulo, né, São Paulo, enfim, cada um chama de uma maneira, mas o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo, né? Ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Então pensa comigo, ele é um homem de referência. E aí a gente tem aquela expectativa, né, que a gente faz isso muito, ainda mais com a internet, Instagram, YouTube. A gente tem esse péssimo hábito de ficar nos comparando, né? Então a gente pensa, ai, nossa, Paulo foi o cara, né? O homem de Deus. Os apóstolos de Jesus foram os homens de Deus. A gente coloca a vida dessas pessoas como se fosse acima da nossa vida, né? Mas não é assim que Deus vê, não é assim que Jesus nos vê. Jesus morreu na cruz por todos. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele morreu pelo apóstolo Paulo também. E é lindo que em Romanos 7, então, Paulo vem e ele conta um pouquinho das lutas que ele passa. E eu tenho certeza que você pode se identificar com essas lutas, porque eu me identifiquei muito e me deu até uma certa força, um ânimo para continuar. Porque, gente, a batalha, ela é constante, mas a vitória é garantida. Então, eu vou até ler para vocês o que Paulo, ele começa, né, o capítulo 7 falando que, sim, de fato, trazendo o que ele falava no capítulo 6, né, que existe a lei do pecado que tenta nos dominar, que tenta nos puxar para baixo, que vem com vícios, que vem com dores, que vem com tudo isso. Mas ele fala assim, a partir do momento que estamos em Cristo, então não somos mais submissos a essa lei. Muito pelo contrário, temos força e temos autoridade para vencê-las. Até aí tudo bem, a gente viu em Romanos 6 que somos capazes de vencê-las. Mas não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser do dia para a noite, e não significa que, porque você é capaz de vencê-las, que você só vai ter que lutar contra elas uma vez. Olha o que Paulo fala no versículo, lá no finalzinho de Romanos 7, no versículo 22. Ele fala assim, ó, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Isso é, ele tem prazer. Eu tenho certeza que você tem prazer nas coisas de Deus. Você quer continuar estudando, você quer se aprimorar, você tá buscando. Eu sei disso. E aí ele continua. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tem algo dentro de você que muitas vezes fica te querendo puxar para baixo, que fica guerreando contra você, que fica aquelas vozinhas que ficam muitas vezes te atrapalhando. Então, Paulo também tinha. Paulo também guerreava dia e noite com as coisas da carne dele, com as coisas do mundo dele, que muitas vezes tentavam tirar o foco dele de tudo que Deus tinha para ele, por ele e através dele na vida do outro. E aí ele continua. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, a guerra era forte. E eu tenho certeza que a guerra aí também é forte, porque a guerra aqui é forte. Dia e noite, sempre levantando em vitória sobre o que Deus diz a meu respeito, contra o que minha mente muitas vezes quer falar sobre a minha capacidade, sobre a minha beleza física, sobre as minhas habilidades. Aí no 24 ele fala assim, ó, miserável homem sou eu. Olha isso, miserável homem. Imagina, tipo assim, o nível de muitas vezes de revolta, né? De, ai, que raiva, parece que eu não consigo vencer. É dia e noite essa luta. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Ele falou assim, pô, quem vai me tirar dessas batalhas constantes? Quem vai me tirar dessa coisa que muitas vezes quer falar mentiras pra mim mesmo? Quem vai me tirar dessa coisa que, tipo, quando eu olho no espelho, muitas vezes eu vejo uma pessoa sem valor, eu vejo uma pessoa feia, eu vejo uma pessoa que não é apta a fazer nada excelente. E aí ele termina. Graças a Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, em outras palavras, existe sim a vitória, existe sim a salvação. Porém, você tem que alimentar a sua mente com a lei de Deus, com as verdades de Deus a seu respeito. Você tem que investir tempo em alimentar a sua mente com o que Deus diz a seu respeito. Pois são essas verdades, isso é, as leis espirituais, as coisas que Deus olha para você e vê, que vão vencer as coisas que o mundo tenta jogar contra você. Que você não tem valor, que você não presta, que você é feia, que nada que você faz é bom, que você não consegue fazer nada sozinha. Você tá entendendo? Então, essa semana, invista tempo em ler coisas boas, em ler a palavra de Deus, em estudar e meditar no que Deus diz a seu respeito. Ai, Barbie, mas eu não sei nem procurar na Bíblia sozinha. Gente, coloca no Google. Coloca lá no Google, né? O que Deus diz a meu respeito. O que a Bíblia, é melhor a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o meu valor. O que a Bíblia diz sobre o amor de Deus para comigo. Entendeu? Procura e vá atrás de ferramentas espirituais, pois somente essas ferramentas espirituais são aptas a te munir contra o pecado, contra as coisas carnais que tentam te puxar para baixo. Tá ok? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada, Pai, porque vimos que Paulo também lutava, Senhor. Mas o Senhor concedeu a vitória para Paulo em todos os momentos. E eu te peço que o Senhor decrete e declare a sua vitória, Senhor Deus, tanto na minha vida quanto na vida da pessoa me assistindo agora, Pai. Que o Senhor declare a sua vitória na mente dela, a sua vitória no coração dela, a sua vitória na semana dela. Que ela venha entender a importância dela, que ela venha entender o valor dela, que ela venha, Senhor Deus, apreciar, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem para ela, pois certamente a vida dela é intencional na vida de alguém. Espírito Santo, ser com essa pessoa, ser amigo dela e que ela possa encontrar, ao buscar, Senhor, que ela possa encontrar a verdade de quem ela realmente é. E começa no fato de que ela é amada, de que ela é linda, de que ela é aceita e de que certamente ela é apta para fazer muito mais do que ela acha que ela consegue. Pois em ti a gente pode todas as coisas, pois é o Senhor que nos fortalece, assim como fala lá em Filipenses 4:13. Muito obrigada, Senhor Deus, porque as suas verdades nos fortalecem. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.